Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22, diz assim a santa palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Como é bom cantarmos louvores ao Senhor. Sentimos a falta de muitos irmãos que ainda não estão podendo retornar nessa primeira fase de retorno da quarentena. Mas mesmo num grupo menor e com irmãos aqui tão preciosos, nós podemos adorar a Ti, é tão maravilhoso. Saber que irmãos nos acompanham em seus lares e também junto conosco adoram o Senhor, mesmo sem estar fisicamente aqui. Isso é maravilhoso, Senhor. E agora te pedimos que o Teu Espírito Santo fale poderosamente nessa manhã a cada coração. Ó Alfa, Ômega, aquele de quem mais perto queremos estar, que é o Senhor de toda a terra, a quem cantamos glória e majestade estão diante do Senhor. A Ti seja a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Abençoa-nos nessa manhã, Senhor, e fala aos nossos corações, e que em tudo Teu nome seja glorificado. Por tudo te damos graças em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, os irmãos podem sentar. Amados, nessa nossa jornada por escatologia, nos últimos cultos eu tenho falado sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Se você quiser voltar um pouquinho, as pregações estão todas disponíveis no YouTube, você que está aqui pode acessar depois, você que está em casa pode conferir depois também. Então os cultos e também os áudios, se você quiser ouvir só a pregação, os áudios estão disponíveis. E chegamos hoje à 7ª estação dessa viagem, a 7ª igreja, a igreja em Laodiceia. Laodiceia era uma cidade que tinha algumas características muito curiosas, irmãos, muito interessantes, que eu quero compartilhar com os irmãos. A cidade de Laodiceia ficava no entroncamento de 3 estradas muito importantes daquela época. Mais ou menos, fazer só um paralelo próximo a nós aqui, como se fosse ali na região da Cidade da Música, do Terminal Alvorada, que é o entroncamento ali de importantes vias, né? Avenida das Américas, Avenida Ayrton Senna, ali próximo à antiga Avenida Senambetiba. Só que isso é uma cidade com estradas importantes passando por ali. E essa localização privilegiada da cidade de Laodiceia fez com que ela se tornasse um importante centro bancário. Naquela época já existiam bancos, irmãos, não era como hoje, né, que tem maquininha, você pode pagar no celular, essas coisas, não tinha toda essa tecnologia, mas já existia um sistema bancário, e a cidade de Laodiceia era um importante centro financeiro e bancário. A cidade ficou famosa porque ela era tão luxuosa, tinha tanto recurso, era uma cidade tão rica, que aproximadamente em 60 depois de Cristo, um terremoto devastou boa parte da cidade de Laodiceia. Uma parte considerável da cidade de Laodiceia foi devastada por um terremoto que aconteceu, e Laodiceia rejeitou uma ajuda substantiva significativa do Império Romano,
e se reergueu às suas próprias custas, por ser uma cidade muito rica. Laodiceia era conhecida também por ser uma importante produtora de lã. Ela produzia um tecido negro de lã, que era usado para roupas e carpetes, tapetes, né? Então, naquela época, Laodiceia era conhecida como uma importante produtora de lã, uma lã negra, e fazia roupas e fazia tapetes. Também, em Laodiceia, além da sua indústria têxtil, além de ser um importante centro financeiro bancário, também tinha uma escola de medicina muito reconhecida naquela época, e que era especializada em oftalmologia. Lá eles produziam um pó chamado pó frígio, e com esse pó eles faziam um colírio, que era um colírio muito poderoso. E não era diferente nos nossos dias, quando alguém tem um problema de saúde e busca um médico, às vezes pessoas andam quilômetros, viajam para poder buscar uma cura, e não era diferente naqueles dias. E as pessoas muitas pessoas iam até Laodiceia, especialmente os que tinham problemas de vista, e eram tratados nessa escola de medicina especializada em oftalmologia. Então, Laodiceia era uma cidade rica, era uma cidade próspera, era um centro financeiro e bancário, era uma importante indústria têxtil, fabricava roupas e tapetes, e tinha essa escola de medicina conhecida em toda a Ásia como uma escola que trazia muito alívio para aqueles que tinham especialmente problemas em seus olhos. A igreja vivia no meio daquela prosperidade toda, vivia no meio daquela cidade próspera, rica, abastada. E como lemos aqui, não há nenhuma denúncia da parte de Cristo, como temos estudamos nas 6 cartas anteriores. Jesus vai fazendo algumas recomendações, algumas avaliações. Eu tenho falado do que eu tenho chamado dos 5 R's. Cristo se revela para cada uma daquelas igrejas de uma forma particular, muitas vezes voltando à apresentação que ele fez de si mesmo no capítulo 1. Cristo repreende alguma coisa má naquela igreja, Cristo reconhece, elogia virtudes, Cristo recomenda e Cristo retribui. Então ele revela, ele repreende, ele recomenda, ele reconhece virtudes, ele recomenda alguma coisa para cada uma daquelas igrejas, e ele retribui infidelidade com promessas e aqueles que são infiéis ao Senhor com juízo. E aqui nós não encontramos nessa carta a Laodiceia, nós não encontramos Cristo condenando, por exemplo, como fez com outras igrejas, o falso ensino, condenando que eles permitiam que falsos mestres ensinassem na igreja de Laodiceia. Sequer Cristo condena que aquela igreja tivesse moralidade sexual, como vimos, por exemplo, em Tiatira, que tolerava uma profetisa que aqui em Apocalipse aparece com o nome de Jezabel, fazendo referência à terrível esposa do rei Acabe. Não vemos Cristo condenando imoralidade, Cristo condenando idolatria, Cristo condenando falsos ensinos em Laodiceia. E eu te pergunto, uma igreja rica, uma igreja numa cidade rica, e tudo indica que a igreja também era muito rica, talvez já tivesse uma construção para poder receber os seus fiéis e participar dos seus cultos, uma igreja rica que não recebe repreensão de Cristo por problemas de imoralidade, de falso ensino, ou de idolatria, e com toda essa riqueza talvez nos levasse a pensar, seria essa uma igreja ideal? Seria essa uma igreja perfeita? Só que essa igreja, irmãos, é a única das 7 igrejas que não recebe nenhum elogio da parte do Senhor. Das 7 igrejas, Cristo, 2 igrejas em particular, Esmirna e Filadélfia, Cristo faz só elogios. Alguns entendem que Esmirna há uma certa crítica por ser pobre, não tentar ter mais poder, mas eu não entendo assim. Cristo ali não encontrou nada condenável naquela igreja. Filadélfia tinha pouca força, mas nas outras 4 igrejas, Cristo tinha algum elogio. Mesmo Sardes, que quase não tinha elogio, Jesus fala ainda encontro alguns aí que não contaminaram suas vestes. Mas de Laodiceia, a igreja que estamos tratando nessa manhã, Cristo não faz nenhum reconhecimento, nenhum elogio, mesmo sendo possivelmente uma igreja muito rica, mesmo sendo uma igreja localizada numa cidade muito próspera, mesmo sendo uma igreja que aparentemente não tinha problema de imoralidade, pelo menos gritante, de falsos ensinos e de idolatria. O que havia com a igreja de Laodiceia então? Se Laodiceia não sofria desses males, o que acontecia naquela igreja? Essa igreja, irmãos, ao que tudo indica, sofria de um mal que nós precisamos tomar muito cuidado, precisamos pedir muito a Deus que nos livre disso, como igreja e também como cristãos individualmente.
que era o erro do auto-engano. Aquela igreja achava que estava com tudo, achava que estava arrebentando, que estava muito bem, que estava suprida, que estava tudo certo na sua espiritualidade, que estava tudo certo na sua vida com Cristo, que estava tudo muito bem, mas aquela igreja não estava nada bem. E ela recebe uma crítica muito dura da parte do Senhor. Vamos seguir no texto. Eu vou seguir o mesmo padrão que fiz na exposição das outras cartas, falando de como Cristo se revela, como Cristo reconhece, mas nessa carta não há reconhecimento da parte de Jesus. Ele não reconhece nenhuma virtude em Laodiceia. E é curioso que a igreja se reconhece como uma igreja muito boa, mas Cristo não reconhece nada. Cristo os repreende, Cristo recomenda, e depois Cristo retribui aqueles que forem fiéis a Ele com uma promessa, e os que não obedecerem ao Senhor com juízo. Primeiro ponto aí, como Cristo se revela à igreja em Laodiceia, versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia. Já falei sobre essa questão do anjo, né? O mensageiro, possivelmente a liderança da igreja que trazia a palavra do Senhor para aqueles irmãos. Escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Volte lá no capítulo 1, versículo 5. Versículo 4 diz assim: João, Apocalipse 1:4, as 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Só até aí. Então Jesus aqui se identifica com uma linguagem que remete lá ao capítulo 1, mas aqui ele coloca como a testemunha fiel e verdadeira e o soberano da criação de Deus. Um parêntese aqui, isso não quer dizer que Cristo foi criado. Em outras traduções está assim, o primogênito, o princípio. Cristo não foi criado, ele foi gerado na eternidade. Isso é um assunto complexo de teologia, gerou muita discussão nos primeiros séculos da igreja cristã, mas é importante a gente entender isso, que Cristo não é uma criação de Deus, pois essa é uma heresia que perturbou muito a igreja nos primeiros séculos, por conta de um homem chamado Ário, chamado arianismo, e até hoje você vê, próximo a nós, por exemplo, na doutrina das testemunhas de Jeová, que dizem que Jesus não é Deus, mas ele é um semideus, ele foi criado, e não é isso que a Bíblia afirma. Até porque, se você pegar tudo que a Bíblia fala acerca de Jesus, né, nós adorarmos a Jesus, nós nos prostrarmos diante dele, e Jesus não for Deus, nós seremos acusados de idolatria. Jesus é Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é Deus Filho, que não é o Deus Pai, que não é o Deus Espírito Santo, mas são 3 pessoas e um só Deus, como a teologia chama de Santíssima Trindade. Então ele é o soberano da criação de Deus, ele estava com o Pai ali no início de todas as coisas, ele criou todas as coisas, não há nada difícil para Jesus, toda aquela prosperidade, tudo que Deus havia promovido era fruto da criação, e Cristo estava lá. Os laodicenses não criaram aquelas condições todas por seu esforço, por sua inteligência, eles encontraram, trabalharam ali, mas Cristo é que é o soberano da criação, é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. E aí, Jesus não reconhece nada nessa igreja, mas já parte para a repreensão no versículo 15. E olha o que ele diz: conheço as suas obras, sei que você não é morno nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Que expressão forte, irmãos. Laodiceia era mais ou menos próxima, na mesma região assim, que Colossos e Hierápolis, que eram outras 2 cidades. Colossos era caracterizado por ter uma água muito fria, uma água refrescante, gelada, fria. E Hierápolis tinha águas quentes. Laodiceia não tinha água. Então, para que eles tivessem água para tocar as suas indústrias, para tocar a sua escola de medicina especializada em oftalmologia, para tocar a sua indústria têxtil, para tocar as necessidades da cidade de Laodiceia, eles construíram aquedutos, dutos de água, tipo as manilhas que a gente tem hoje, né, que trazem uma água muito pura para a gente da cidade, né? Justo viverá pela fé. A gente até esqueceu essa história da água, né, irmãos, com a pandemia. Mas vamos continuar orando e confiando que Deus está nos guardando.
mas eles tinham uma água que possivelmente, certamente era bem mais pura do que as águas da cidade, mas que chegava por meio de dutos subterrâneos, e essas águas, quando chegavam a Laodiceia, elas chegavam mornas, elas chegavam com uma temperatura que, se você colocasse na boca, ela te dava náusea. E às vezes, contam alguns estudiosos, que alguns visitantes desavisados não sabiam disso, iam lá, pegavam aquela água, botavam na boca e logo cuspiam. Eu não sei se você já colocou água morna na boca, né? Às vezes a gente coloca para fazer um gargarejo, você está com a garganta um pouco inflamada, você vai fazer um gargarejo, né? Isso é bom, você dá fazer uma asepsia da garganta e tudo. Eu que tenho problema de rinite, isso aí é muito bom, você limpar o nariz, limpar a garganta, fazer toda aquela asepsia, né, Giovanni? A gente conversava sobre isso recentemente. E às vezes você esquenta um pouquinho a água, aquela água morna é ruim, você gargareja logo joga para fora. Agora imagina você beber aquela água. Então ela causa náuseas. E Deus, irmãos, olha que palavra dura. E é curioso que eu pensava assim, né? Eu já conhecia esse texto de Laodiceia, mas a gente vem trabalhando em todas essas cartas, e às vezes dá a impressão, Jesus vai terminar essa porção das cartas para cima, né? Com um elogio, com uma igreja exaltada, com uma igreja que alegra o Senhor, como foi Filadélfia, igreja que trouxe para os irmãos uma reflexão na pregação do domingo passado à noite. Deus vai acabar botando para cima, mas não, ele encerra esse trecho, demonstrando uma igreja que era a igreja que sofreu mais críticas, que não teve nenhum reconhecimento, embora fosse muito rica. Olha como é que são as coisas. E aqui eu aprendo, irmãos, que nem sempre aquilo que é exaltado, como falei semana passada de manhã quando falei de Sardes, nem sempre aquilo que é exaltado, que é grande, que é valioso aos olhos dos homens, é valioso aos olhos de Deus, irmãos. Nem sempre aquilo que os homens batem os olhos e falam, isso é bom, e se rendem, e valorizam, e exaltam, e reconhecem, e elogiam, é elogiável, recebe o reconhecimento da parte do Senhor. E aqui Jesus, usando uma ilustração da própria cidade, que tinha essa questão das águas, ele fala, olha, você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Aquela igreja, a semelhança da cidade na qual ela estava instalada, ela ficou morna, e esse é um risco muito grande que nós corremos, porque talvez você que me ouve aqui, está aqui conosco essa manhã, ou nos ouve por meio da transmissão, talvez você, ao ouvir as mensagens anteriores, você tenha pensado, eu não cedi à imoralidade de Jezabel, como lá em Tiatira, ou ao ensino falso dos nicolaítas, que lá a Éfeso, Jesus diz que ele odeia a prática dos nicolaítas. Não, eu sou fiel à minha esposa, eu sou fiel ao meu marido, eu busco guardar a minha mente, eu não vejo filme pornográfico, eu não vejo coisas que vão, até mesmo filmes que não são pornográficos, mas são cheios de imoralidade, eu abro mão disso, eu guardo a minha mente da imoralidade, eu não sou idólatra, eu não reconheço outro Deus que não seja o Senhor, eu busco servir somente a Deus, eu não idolatro o meu dinheiro, eu não idolatro os meus bens, eu não idolatro a minha família, eu entendo que são bênçãos que Deus me deu, mas para a glória dele, para eu me deleitar no Senhor, e não para eu idolatrar. Eu faço tudo certinho, eu pago minhas contas, eu honro os meus impostos, eu venho para a igreja, eu estou aqui essa manhã, eu estou ouvindo pela transmissão porque eu não posso ir, mas assim que eu puder, assim que tiver liberação, eu vou estar lá no primeiro banco, levantando as mãos e glorificando a Deus. Glória a Deus, isso é tudo muito bom. Laodiceia talvez pudesse dizer o mesmo, e ainda dizia mais, era uma igreja rica. Talvez você veja muitas pessoas, estamos fazendo campanha do quilo, estamos ajudando, as doações têm ajudado muitas famílias, eu louvo a Deus. E eu falava com alguns irmãos essa semana, está sendo até um exercício de fé para mim mesmo, eu compartilho com os irmãos esse testemunho, que é impressionante, irmãos, a gente, assim, eu não gosto de ficar, eu falava isso com alguns diáconos, eu não gosto de ficar com alimento na igreja, para mim a gente tem que esgotar, tem que dar, pintou alguém, vai. E é impressionante, a gente recebeu uma quantidade significativa de cestas semana passada, já estão praticamente todas direcionadas, já esgotamos quase tudo e já estão entrando novas doações. Então, nesses quase 4 meses em que estamos nesse período de quarentena, não aconteceu nenhuma vez, irmão, de alguém me ligar, mandar uma mensagem, falar, fulano está precisando disso, ou precisando daquilo, que a gente não tivesse alguma coisa para doar. Louvado seja Deus por isso. Então, talvez você esteja olhando e falando, tem irmãos precisando, talvez você esteja até contribuindo, e você pense assim, glória a Deus que eu não sou desses que estão precisando nesse momento. E se você não deixe de nos procurar. Mas talvez você fale assim, eu estou podendo ajudar, Deus tem mantido o meu trabalho, Deus tem mantido o meu salário, minha aposentadoria, enfim, minha pensão, seja lá o que for. E os de Laodiceia não só tinham o seu salário, o seu pão de cada dia, mas possivelmente era uma igreja muito rica. Mas aquela igreja estava apática, irmãos. E nós precisamos pedir a Deus misericórdia para que nós não caiamos nesse erro de, por não sermos nem frios, nem quentes, mas nos tornarmos mornos, nós causarmos náuseas no nosso Senhor. Que Deus nos livre disso, irmão.
Que Deus nos livre como igreja cristã Nova Vida do Anil e que Deus nos livre individualmente como cristãos. Porque não basta fazermos todas as coisas certas, não basta termos uma vida correta, devemos ter, mas o nosso coração precisa estar incendiado pela glória de Deus. Como disse aquele que é considerado o maior teólogo da história dos Estados Unidos, uma mente brilhante, um homem brilhante, mas um homem cheio de amor por Deus, cheio de piedade, Jonathan Edwards, que ele disse que a gente tem que ter luz na mente e fogo no coração, irmão. Será que temos tido fogo no coração? Será que ao cantarmos, como cantamos essa manhã, ó Alfa, Ômega, Cristo, isso aquece o teu coração, isso enche a tua alma de alegria? Será que você tem sido acordado talvez nas madrugadas, pensando no Senhor, pensando no louvor, sendo levado a se colocar de joelhos na beira da sua cama ou no seu sofá para não acordar o seu cônjuge? Ou você tem sido levado a momentos que você está lavando uma louça, está fazendo uma comida, está fazendo uma compra no mercado e o Espírito Santo te enche e você ouve um louvor, você lê a Bíblia e parece que aquilo ali está inundando a sua alma? Você já viveu isso ou você está vivendo isso? Ou você viveu isso no passado e você era um crente quente, você era um crente vigoroso, que amava a oração, que amava a palavra, que amava estar na comunhão dos santos, que vibrava por estar na igreja, vibrava por chegar e as portas ainda estavam fechadas e você já estava ali aguardando. Alguns irmãos, às vezes, dias de chuva, mas a sede de estar na presença de Deus com a congregação é tanta que chegava antes e fica ali no guarda-chuva esperando a igreja entrar e adentra pelas portas, e você adentrava e você adorava o Senhor com alegria, e você era o último a sair da igreja, e você lia a Bíblia todo dia, e você tinha o seu coração aquecido, e Deus foi trabalhando na sua vida, Deus foi restaurando o seu casamento, Deus foi restaurando suas finanças, Deus foi te dando graça para administrar seus recursos, mas aquele fogo, aquele amor foi se esfriando. Mas você está na igreja, você serve a Deus, você é um homem íntegro, você paga as suas contas, você honra os seus compromissos, você vive em santidade, você é uma mulher que busca viver em pureza, mas aquele fogo, aquele amor se esfriou. É semelhante ao casal que o marido ou a esposa cumprem as suas obrigações em todas as ordens, o marido de ser o provedor do lar, de estar abençoando, servindo a sua família, cuidando dos seus filhos, a esposa com as suas obrigações também, todos trabalhando ali, servindo, um servindo ao outro também sexualmente, que isso faz parte também do compromisso de marido e mulher, isso faz uma parte, isso daí não é vergonha, né? A gente tem que esconder isso, porque o sexo não é algo pecaminoso, sexo dentro do padrão de Deus, num casamento aliançado diante de Deus, entre um homem e uma mulher, é uma bênção para ser desfrutada entre um casal que glorifica a Deus com a sua vida e com o seu casamento, e não só uma bênção, como uma responsabilidade de um para com o outro, e vocês estão vivendo tudo bem, mas você se vê olhando para sua esposa e sabendo todo o relatório, toda a pauta do que é ser um bom esposo, tudo o que você aprendeu nos cursos, no curso de noivo, no curso de casados, e tudo que a esposa aprendeu, tem que cumprir tudo isso, mas que você se vê frio, seco, e se o seu cônjuge percebe isso, certamente gerará tristeza no seu coração, porque não devemos só cumprir as nossas obrigações como maridos, como esposas, mas devemos amar a nossa esposa, nós maridos, como Cristo amou a sua igreja, e você, esposa, ser submissa ao seu marido, entender que vocês estão numa mesma missão, e ele é o cabeça da sua casa, como ao Senhor. E aqui, eu creio que Cristo está advertindo aquela igreja, advertindo a minha vida, a sua vida e a nossa igreja nessa manhã, para não sermos aqueles que cumprem todas as obrigações, mas que o coração está frio, que vem à igreja porque tem que vir, que vem à igreja porque é melhor estar na igreja do que estar fora, que vem à igreja porque eu quero que meus filhos cresçam nos caminhos do Senhor, e se eu não estiver na igreja vai ser mais difícil, mas que vem à igreja não por essas motivações, mas vem à igreja porque ama o Senhor, porque o coração arde pela presença de Cristo, que arde pelo amor ao Evangelho. Cristo denuncia. Lembra que em Pérgamo eu falei que, semelhante à parábola do semeador, Pérgamo sofreu uma perseguição muito severa e prenderam um dos seus líderes, talvez até o pastor da igreja, ele foi martirizado de forma terrível, possivelmente foi carbonizado dentro de um touro de bronze, uma coisa horrível. E os irmãos em Pérgamo continuaram perseverando, semelhante à semente que é jogada na parábola do semeador, e uma cai e resiste, mas quando vem as riquezas da glória desse mundo, ela é sufocada. Pérgamo estava sendo sufocada a semente, Laodiceia semelhantemente.
A semente do evangelho estava sendo sufocada pela apatia, irmão. Que aqueles irmãos já não tinham mais sede de Deus. Então Jesus repreende severamente. E aqui, irmãos, olha que curioso. Porque, como eu disse, Jesus não reconhece nada de bom. Ele não faz um elogio sequer. Volto a dizer que falei domingo passado, Sardes, pelo menos ele falou, tem uns poucos aí. Porque naquela igreja tinha muita gente que já estava desviada em Sardes. Mas tinha uns poucos que não tinham se contaminado com a imoralidade do mundo, com o mundanismo. Mas aqui em Laodiceia, Cristo não faz nenhum reconhecimento, nenhum elogio àquela igreja. E aqui no versículo 17 ele fala assim, ó, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Eu vou repetir essa frase, no versículo 17. Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Meus irmãos, essa igreja tinha esse credo, vamos dizer assim. Tinha essa máxima. Essa igreja que Jesus está condenando, essa igreja que Jesus está advertindo severamente, ela se achava muito boa. Irmãos, que Deus nos livre desse auto-engano. Que Deus nos livre de nós nos acharmos ricos, abastados. Talvez você fale, mas eu não sou rico, eu não tenho muito dinheiro, eu tenho o meu dinheiro para pagar o meu pão, o meu arroz com feijão e o básico ali, para ir no cinema de vez em quando, que nem isso agora a gente está podendo. Mas eu tenho o meu beabá lá, não sou rico. Mas espiritualmente, não podemos ceder à tentação de acharmos que somos ricos, que somos melhores do que os outros. E essa igreja estava achando. Só que olha o que diz Jesus aqui no versículo 17 ainda. Não reconhece. Olha que curioso. Eu tenho falado que Jesus reconhece virtudes e reconheceu em todas as outras 6 igrejas. Só que essa, Jesus não reconhece nenhuma virtude, ele ainda fala assim, ó, vocês, laodicenses, não reconhecem, você, igreja de Laodiceia, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre e cego que está nu. Meu irmão, olha que coisa terrível. Olha o desajuste do discurso da igreja com a realidade da igreja. A igreja falava, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. E Jesus fala para aquela igreja, você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. E é curioso, meu irmãos, porque Jesus conhece as nossas circunstâncias. Jesus conhece a nossa realidade. Jesus conhece a sua vida. Às vezes a gente fala, né? Alguns irmãos pensam, pastor, você não conhece minha vida, não sabe as minhas lutas. Eu não sei, alguns até eu sei. Mas por mais que eu saiba, eu não sei o que é viver, não sei o que é calçar os seus sapatos, como diz o pastor Roberto. Como você também não sabe o que é calçar os meus. Eu não sei o que é estar vivendo as suas lutas, mas Cristo sabe. Cristo conhece cada uma das nossas circunstâncias. Cristo sabia que Laodiceia era um centro bancário muito rico. Cristo sabia que Laodiceia era um lugar que tinha esse pó frígio, esse colírio, que era um centro de cura, de medicina oftalmológica. E Cristo sabia que eles produziam roupas de grande valor. E aí o que ele fala para esses que eram ricos? Você é miserável, digno de compaixão e pobre. Para esses que tinham colírio e faziam tratamento oftalmológico, vocês estão cegos. E para esses que produziam roupa, vocês estão nus. Irmãos, que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre de nos acharmos ricos. Que Deus nos livre de nos acharmos poderosos. De nos acharmos que temos a visão e enxergamos muitas coisas, enxergamos além e temos um conhecimento maior do que todo mundo, e quando não vermos, não enxergarmos que somos cegos, pobres e nus. E eu fiquei muito impactado com esse versículo, irmãos, que Cristo não reconhece virtude naquela igreja, e aquela igreja não reconhece a sua miséria. Que situação, irmãos. Que Deus nos livre disso, irmãos. Porque muito facilmente nós somos enredados pelas coisas da vida, porque a imoralidade ela é mais gritante. Se você sofreu uma tentação sexual, você sabe que aquilo é errado. Você vai tentar fugir daquilo. A idolatria é mais gritante. Você sabe que você não pode servir a outro Deus que não ao Senhor. Mas a apatia ela é mais sutil. Ela tenta dominar nosso coração devagarinho. Mal comparando, é tipo esse novo coronavírus, né? Você não vê, ele está aí. Você não está vendo nada. A gente está tomando os cuidados, todos aqui de máscaras, todos, só eu não porque eu estou falando, mas estou muito longe de vocês, todos tomando os cuidados. Mas eles estão aí, se o coronavírus fosse fluorescente, fosse igual um vagalume, né? Imagina assim, vamos conjecturar aqui, se o coronavírus, se o vírus fosse igual, fizeram até um estudo, uma reportagem, mostrando uma mesa de um restaurante, as pessoas comendo e simulando como é que era
o coronavírus e depois botaram uma luz assim que você via, tudo iluminado, onde a pessoa tocou e o coronavírus teria se espalhado. Se ele fosse assim, seria bem mais fácil, né? Tá aqui, e André, cuidado, tem um coronavírus aí, mata ele, pisa nele, tira ele. Zé Paulo, tira aí, tem um coronavírus aí na parede, joga ele fora. Seria tudo mais fácil, né, irmãos? A gente ia tomar cuidado e tudo, mas a coisa estaria visível. Mas o risco é o que a gente não vê, irmãos. A gente sequer, esse novo coronavírus, eu creio, um parêntese aqui, que ele veio mesmo para nos humilhar, que Deus está usando isso para nos colocar no nosso devido lugar, não porque ele goste de nos humilhar, mas que a humanidade vê que nós somos muito frágeis, irmão. Porque além de nós não vermos, não sabemos onde ele está, e uma hora fala, fica na superfície, a gente lava tudo com água sanitária, com álcool, não sei o quê. Não fica mais na superfície, aí faz isso, faz aquilo, não, agora ele fica no ar e desce, não, mas agora ele sobe, enfim, doutor Nelson, Luciene aí podem falar melhor sobre isso do que eu. Tantas teorias, tantas coisas, a gente não sabe de quase nada, irmão. E pior, agora a gente não sabe nem como é que se manifesta, que tem gente que tem sintoma, tem gente que tem sintomas graves, tem gente que não tem sintoma nenhum. Mas são só os idosos que ficam... Tem um monte de gente jovem que passou por dificuldades também. Ou seja, humilhou a nossa sabedoria, humilhou o nosso conhecimento para mostrar que a gente tem que depender de Deus mesmo. Nos abaixar da nossa soberba. Mas se ele fosse visível, seria muito mais fácil a gente combater esse inimigo. Mas é um inimigo invisível. E a apatia é um inimigo invisível. Porque você não vê. Você não chega um dia na sua casa e tem uma placa escrita assim, você está apático, cuidado, você vai morrer espiritualmente. Você não liga o rádio do carro e vem uma mensagem para você, cuidado, hein? Às vezes até vem, né? Deus usa. Mas você não tem você não fica com febre espiritual, né? Estou com febre espiritual, preciso agora, minha temperatura está baixa, estou morrendo, estou ficando morto. Não! Muitas vezes, sutilmente, a gente vai esfriando na fé e nos tornamos mornos e causamos náusea no Senhor. O que me chamou muita atenção, irmão, é que a igreja não reconhecia. Cristo não reconheceu virtude e a igreja, por sua vez, não reconheceu sua miséria. Que Deus nos livre disso. Mas seguindo os nossos 5 R's, Cristo se revela como o Amém, como testemunha fiel e verdadeira, como soberano da criação. Cristo repreende aquela igreja, Cristo não reconhece nada de bom, mas ele faz recomendações aqui no versículo 18. Dou este conselho. Curioso que Cristo aqui é muito sutil, né? Ele que se apresentou como soberano da criação de Deus, ainda ao invés de chegar e falar, faz isso, ele dá um conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo. Mas aquela cidade que tinha muito ouro, que era um centro bancário, Cristo manda comprar ouro, mas ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Novamente, Jesus pega situações ali do cotidiano da cidade de Laodiceia e usa para dar uma lição espiritual para aqueles irmãos. Comprar ouro, roupas brancas para cobrir a sua nudez e colírio para que ele possa enxergar. E aqui eu creio, irmãos, que o comprar, né, que Jesus nos dá pega o seu cartão de crédito e passa ali na livraria da igreja e compra essas coisas, não. Porque nós não poderíamos ter a nossa vergonha coberta se não fosse por meio do sacrifício do próprio Cristo. Então o único jeito de nós comprarmos a nossa salvação é pelo mérito dele, não nosso. Então ele nos chama, ele nos exorta essa manhã, eu creio, não acharmos que podemos nos salvar a nós mesmos pelas nossas obras, pois isso é impossível. Como eu vi uma ilustração uma vez, é como se fosse assim, imagina que 3 nadadores saíram aqui da praia de alguma praia da Zona Sul, e com o destino de nadar até o Nordeste. Aí um que nadava só de vez em quando, nadou 3, 4 quilômetros e não aguentou, perdeu o fôlego, morreu. O outro, mais treinado um pouquinho, nadou um pouco mais, chegou mais à frente, avançou um pouco mais no mar. Eu não sei detalhes, porque eu não sei nem nadar, irmãos, como você já sabe. Mas chegou um pouco mais avante, mas para chegar lá em Recife, estava muito longe. O terceiro era um triatleta, um homem treinado, um nadador com experiência, que conseguia nadar muitos quilômetros, e ele foi mais além. E ele foi, mas não chegou nem no Espírito Santo, não aguentou também e morreu. Por quê? Porque é impossível você nadar daqui até Recife. Então a nossa salvação é impossível alcançarmos pelos nossos méritos. Nós precisamos depositar a nossa confiança em Cristo. Mas ele nos chama, olha, agora que vocês confiem em mim, compre aquilo que tem valor verdadeiramente, aí você vai ser rico. Lembra que a igreja de Esmirna, que era uma igreja pobre, Jesus fala que eles eram ricos.
E ele fala, olha, cubra-se com vestes brancas, a justiça de Cristo que nos reveste, irmão. Não a nossa própria justiça, senão estaríamos perdidos. E compre colírio para ungir os seus olhos. Nós precisamos pedir a Deus que purifique, que tire as escamas dos nossos olhos, irmãos. Em nome de Jesus. Eu conversava com a Tati esses dias, com a minha esposa, e eu falo isso, irmãos, eu não tenho nada contra a psicologia, não acho que é a pior coisa do mundo, não. Mas eu tenho uma coisa contra a maneira como a igreja trata a psicologia hoje em dia, porque tudo que é problema que acontece na igreja, muitas vezes os irmãos falam, tem que ir para o psicólogo tratar. Tem que ir para o psicólogo. Não, melhor ir no psicólogo. Todo casal tendo problema tem que fazer terapia de casais. Tem algum benefício? Às vezes tem. Às vezes tem até muito benefício. Mas a igreja se tornou refém dessa ideia de que todos os problemas do povo de Deus têm que ser resolvidos num divã de psicólogo. Isso não é verdade, irmão. Se fosse assim, como é que a igreja viveu quase 2000 anos sem psicologia? Sem contar que a maioria dos psicólogos são materialistas, não são cristãos, e os que são cristãos muitas vezes são bem intencionados, mas não têm uma base bíblica, teológica consistente para conseguir instruir os irmãos na palavra de Deus, por melhor que seja essa intenção. Existem os que têm sim, não estou falando que nenhum tem. Existem os que têm, mas a gente ficou refém dessa ideia de que todos os problemas têm que ir para o divã de psicólogo, e a oração, e o jejum, e a palavra de Deus, e o aconselhamento pastoral, e a comunhão na igreja. Você falar para uma irmã de confiança, você falar para um irmão de confiança, estou passando por dificuldade, o irmão te abraçar e falar, vamos orar juntos. Abraçar agora não pode, né? Mas orar pode. Vamos orar juntos uns pelos outros. E a igreja acha, muitas vezes, muitos irmãos estão reféns dessa ideia que o único jeito de jogar um colírio nos nossos olhos e nós enxergarmos é você sentar num divã de psicólogo. Pode ajudar? Pode. Não estou falando que eu sou contra isso, irmão. Me entendam bem, não me levem a mal. Só acho que a gente não pode ficar refém de que todos os problemas dos cristãos são resolvidos num consultório psicológico. Os problemas dos cristãos são resolvidos de joelhos dobrados aos pés do nosso Senhor Jesus, com o nariz na sua Bíblia e na comunhão dos santos, irmãos. É assim que a igreja resolve há 2000 anos seus problemas, e Jesus não mudou seus métodos. Colírio que a gente precisa é a santa palavra de Deus, é a santa comunhão com os santos e a santa comunhão com o Senhor. E aí pode ser que um psicólogo vá nos ajudar com uma ferramenta secundária, em alguma circunstância, sim. Temos muitos testemunhos assim. Eu, na época lá da freguesia, a gente ouviu muitos testemunhos, daqui do Anil já ouvi também. Não estou dizendo que não tenha valor. A questão é a escala de valor que isso tem dado, que está acima de onde deveria. Mas voltando aqui, Cristo recomenda. E aqui no versículo 19, olha o que ele diz, irmãos. Semelhante ao que eu li no início, no versículo 5 do capítulo 1, que fala que ele nos amou. Versículo 19 fala, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Cristo não vê virtude naquela igreja. Cristo não vê nada de bom na igreja de Laodiceia. Era uma igreja que se achava rica, toda poderosa, cheia de virtudes e não tinha nenhuma. Cristo não reconhece virtude e aquela igreja não reconhecia sua miséria. Mas ainda assim, Cristo dá uma oportunidade para aqueles irmãos. Porque Ele repreende e disciplina aqueles que o amam. Quando Cristo nos disciplina, irmãos, não é porque Ele quer o nosso mal, não é porque Ele quer nos ver triste, não é porque Ele tem prazer em nos fazer mal. Ele nos disciplina porque Ele nos ama, e louvado seja Deus pela disciplina do Senhor, que se o Senhor deixar de nos disciplinar, estaremos perdidos. Que diz lá em Provérbios 29, não havendo profecia, o povo se corrompe. E qual é a maior de todas as profecias que nós temos? É a santa palavra de Deus, iluminada pelo poder do Espírito Santo. Então, se Cristo não nos iluminar pela sua palavra, e até numa exortação no seio da igreja, você exortar um irmão, exortar uma irmã, você está indo por um caminho errado, e o que você está falando não glorifica a Deus, se arrependa e volta para o caminho certo. Cristo usa isso para nos corrigir, porque Ele nos ama. Aleluia! Ele nos ama, irmãos. Ele nos disciplina porque Ele nos ama. Então Ele recomenda que compre ouro, não o ouro lá de Laodiceia, que tinha muito ouro, mas que era perecível. Compre vestes, não aquela lã negra, bonita, suntuosa lá de Laodiceia, mas as vestes que nos são dadas pela justiça de Cristo, porque Ele morreu em nosso lugar. Não o colírio do pó frígio, que era feito um colírio lá em Laodiceia, mas o colírio espiritual, para nós sermos curados da nossa cegueira espiritual. E não vivermos cheios de nós mesmos, achando que está tudo bem, mas nos arrependermos e nos voltarmos para Deus. E aí, como Cristo retribui? Versículo 20. Esse versículo marcou muito a minha conversão, irmãos, mas eu ganhei uma nova perspectiva nesse versículo, preparando essa mensagem que me impactou profundamente. Olha o que diz o versículo 20. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então as pessoas usam esse versículo para conversão. Eu mesmo tive experiências com Deus nesse sentido, que parece que Cristo está chegando à porta do nosso coração. Mas o contexto aqui, Cristo está repreendendo uma igreja cristã que estava desviada. Então o que isso aqui eu creio que fala explicitamente para nós hoje, sem nenhuma dúvida, que aquela igreja se achava poderosa, aquela igreja se dizia rico, estou rico, adquiri riquezas, talvez tivesse um templo grande, bonito, aquela igreja talvez tivesse um coral bonito, nada contra corais também, aquela igreja talvez tivesse uma banda maravilhosa, aquela igreja talvez tivesse um louvor animado, talvez tivesse uma palavra organizada, tinha tudo. Só que onde estava Jesus, irmãos? Jesus estava do lado de fora, por isso que ele está batendo na porta. Você bate na porta por quê? Porque você está do lado de fora. Você vai bater na porta estando dentro? A gente estava aqui de manhã, eu cheguei aqui bem cedo, o André já estava aqui na porta, nós adentramos aqui, entramos, daqui a pouco alguém tocou a campainha, era o Nelson. Aí o André foi lá abrir a campainha. Por que o Nelson tocou a campainha? Porque ele estava do lado de fora e precisava entrar. Por que Cristo está batendo na porta? Porque aquela igreja se achava poderosa, se achava rica, achava que estava com tudo, mas Cristo não estava dentro daquela igreja. E sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Muitas igrejas funcionariam muito bem, ou quiçá funcionam, sem que o Espírito Santo esteja ali, sem que Cristo esteja na igreja. Porque a igreja tem método, a igreja tem forma, a gente aprende até no seminário como pregar, a gente tem meios, tem mecanismos, como pregar, como celebrar a ceia do Senhor, como fazer o serviço de culto, como tocar um louvor, como fazer isso, como fazer aquilo, e a igreja pode funcionar muito bem, aos olhos dos homens, estando Cristo do lado de fora. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que Ele estava batendo na porta porque Ele estava fora da igreja. Que Cristo não esteja fora da nossa igreja, nem da nossa vida, em nome de Jesus, irmãos. Só que Ele é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso, porque Ele fala assim, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, mesmo naquela circunstância toda, Cristo chama aquela igreja à comunhão. Então, se essa manhã você se sente como aqueles irmãos, estou fraco, estou cumprindo todas as minhas escalas, estou cumprindo todas as minhas obrigações, mas reconheço que estou fraco diante de Deus, reconheço que não tenho tido fervor para servir a Deus, reconheço que meu coração está frio, cedi a apatia, ainda estou achando que eu sou um crente super espiritual. Saiba que, se você reconhece como Cristo nos recomenda ali, você se arrepende desse pecado nessa manhã, eu me arrependo desse pecado de acharmos que podemos resolver as coisas sozinhos. Cristo não só bate a porta, mas Ele nos chama à comunhão com Ele. E Ele conclui aqui no versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Então Jesus tem toda a autoridade e Ele vai compartilhar. Não quer dizer que a gente vai ser rei no reino dos céus e cada um vai ter uma coroa e vai poder mandar e ter tantos soldados, não. É que nós vamos usufruir do benefício da autoridade de Cristo. Como diz um estudioso chamado George Led, comentando o Apocalipse. Nós vamos desfrutar daquilo que Cristo conquistou por nós, morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia, pois Ele venceu a morte e um dia Ele vai voltar para nos buscar. E a conclusão é como nas outras 6 cartas. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos, irmãos, ouvir a voz do Espírito Santo. Porque se nós ouvirmos o Espírito Santo nos guiando, como o Espírito Santo guiava a igreja de Atos, se nós ouvirmos a doce voz do Espírito, certamente nós não vamos ceder à apatia, nós não vamos ceder à frieza espiritual, nós não nos tornaremos mornos e traremos náuseas ao Senhor. Mas Cristo há de encher o nosso coração. Mas eu creio que essa manhã Ele nos chama ao arrependimento das obras mortas, ao arrependimento da condescendência. Sabe quando a gente se torna um crente nada a ver? Isso aí não tem nada a ver. Qual o problema? Eu sei separar as coisas. Cuidado. Cuidado com a condescendência, cuidado com nada a ver, cuidado com só um pouco, não faz mal. O meu filho Daniel, ele é esperto assim, né? Eu falo que ele tem a veia de advogado, né? Mãe formada em direito. Minha esposa é uma benção, mas advogado é muito de negociar, né? Ele gosta muito de números, fala que esse menino tem a ver meio de músico, de engenheiro, mas aí eu vejo que ele tem a ver de advogado, porque ele negocia tudo, irmão. Aí ele quer alguma coisa, a gente fala, não, filho, agora não. Mas só um pouquinho, 3 anos e meio, misericórdia, é que pode, o Adãozinho. Não, mas é só um pouquinho, papai, só um pouquinho, não sabe nem falar direito, você está pedindo um pouquinho. Então, assim, a gente, muitas vezes,
Só um pouquinho, papai, de eu fazer isso aqui. E a gente não vê que Deus nos disciplina para cortar o pecado na raiz, porque isso vai minando as nossas forças, vai nos deixando apático, e a gente vai se tornando morno. E quando a gente vê, a gente está longe da presença do Senhor, e Jesus está na porta. Jesus não está mais dentro, e nós não estamos em comunhão com Ele. Vamos orar, irmãos. Eu tenho dito, nessa série de mensagens sobre escatologia, que traz uma promessa para o presente, segurança quanto ao passado, pois isso é um cumprimento de tudo que Deus já dizia, e esperança para o futuro. Então que isso traga uma promessa para o presente, não de que vamos ser fulminados, mas que Deus nos chama ao arrependimento nessa manhã. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos.